No dia 6 de outubro, eleitores de 5.568 municípios brasileiros vão às ruas eleger prefeitos e vereadores. E mais de 455 mil candidatos em todo o país se registraram para a disputa dentro do prazo, que terminou na quinta-feira da semana passada, dia 15 de agosto. Entre eles, cerca de 424.600 querem uma cadeira na Câmara de Vereadores dos seus municípios. Os demais pretendem concorrer como prefeitos e vice-prefeitos. Pretendem porque os registros dependem da validação da Justiça Eleitoral, que vai analisar cada pedido para saber se os candidatos são aptos a disputar as eleições. O número exato de candidatos na disputa só será conhecido depois desse processo. Ainda de acordo com os registros feitos junto à Justiça Eleitoral, o perfil médio do candidato este ano é o de homem casado com 46 anos e ensino médio completo. Além disso, 53% dos candidatos se declararam pardos ou pretos. Brancos são 46% do total, indígenas e amarelos menos de 1%. Apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira, ainda são minoria entre os candidatos. 66% são homens e 34% mulheres. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um silêncio que reza na cartilha da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo foi quebrado em recente reportagem da TV Zoom. O Ministério Público do Estado do Rio prorrogou o prazo para a reforma administrativa e mais o concurso público na Câmara. O novo acordo estabelece um prazo até o fim deste ano para a conclusão da reforma administrativa da Câmara, anteriormente definida em dezembro de 2019. Com relação ao concurso, os gestores têm até o fim de dezembro de 2026 para homologação, seguido de convocação dos aprovados. O Ministério Público do Estado, por meio da primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo e a Câmara Municipal de Nova Friburgo, formalizaram novo termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta firmado inicialmente em 2019. Durante a reunião, a promotora de Justiça Cláudia Kondak, responsável pela promotoria, destacou que o Ministério Público do Rio tem acompanhado os esforços da Câmara para cumprir o termo, cujas exigências surgiram de uma auditoria governamental realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. A auditoria revelou irregularidades, especialmente no número de assessores por gabinete e outras inconformidades. A promotora observou que, embora a Câmara tenha mostrado empenho em atender às observações, alguns contratempos, como a pandemia da Covid-19, levaram à necessidade de uma nova repactuação dos prazos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A avaliação psicológica poderá se tornar obrigatória quando o condutor for renovar a Carteira Nacional de Habilitação. A nova regra está prevista no Projeto de Lei 411 de 2023 do Senado, que agora foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A proposta tramita em caráter conclusivo e precisa passar somente por mais 2 comissões antes de ir à sanção presidencial. Hoje, a avaliação psicológica é exigida na renovação do documento de motoristas profissionais e de pessoas que vão tirar a habilitação pela primeira vez. Ao ampliar a regra para todos os condutores, o projeto de lei pretende possibilitar a identificação de condições emocionais que possam impactar na capacidade de dirigir de forma segura. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Abastecer o carro com etanol segue vantajoso para o dono de carro flex.
Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam que o litro foi vendido em média nos últimos dias a R$ 4,08, enquanto a gasolina saía por R$ 6,13. São R$ 2,05 de diferença, ou 33%. Especialistas explicam que um carro abastecido com etanol roda cerca de 30% menos. Ou seja, quando a diferença de preço para a gasolina é maior que isso, o álcool é a melhor opção. Vale destacar, porém, que esses valores são a média nacional e que os números podem variar de uma região do país para outra. Sem falar que a diferença de rendimento de 30% entre os combustíveis não é uma regra e também pode mudar de acordo com o carro, o motor, o terreno e até o estilo de dirigir, por exemplo. Por isso, cabe a cada motorista fazer as contas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais de 100 empresas querem autorização do governo para operar sites de apostas no Brasil. Até a última terça-feira, 113 pedidos foram submetidos ao Ministério da Fazenda. A Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão que é ligado à pasta, vai analisar os pedidos para garantir que as empresas atendem às exigências previstas em lei e em outras normas já estabelecidas para esse tipo de operação no país. O governo garantiu que todos os pedidos registrados até o último dia 20 serão analisados ainda este ano para que possam operar com o domínio bet.br a partir de 1º de janeiro de 2025. Os sites de apostas que, a partir dessa data, operarem no Brasil sem autorização, ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, incluindo multas de até R$ 2 bilhões por infração. Casas de apostas que tenham interesse na operação, mas ainda não formalizaram o pedido, podem fazer isso a qualquer momento. A resposta para os pedidos que chegarem a partir de agora, no entanto, pode levar até 5 meses ou 150 dias. Vale lembrar que cada empresa autorizada deverá pagar R$ 30 milhões para explorar o mercado de apostas no Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Em agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde e especialistas alertam para a prevenção de doenças respiratórias. Com as baixas temperaturas e o clima seco, aumentam os casos de doenças que afetam as vias respiratórias no inverno. O médico infectologista Evaldo Stanislau destaca os fatores que contribuem para essas enfermidades. Tradicionalmente, no período de inverno, pelo frio, nós temos as pessoas mais confinadas e também os ambientes mais fechados. Então, a proximidade das pessoas e a menor renovação e circulação de ar favorece o contato com patógenos respiratórios. O médico cita as doenças mais comuns nesta época do ano. As crianças muito jovens, elas têm um sistema imunológico mais imaturo. As pessoas mais idosas têm um sistema imunológico que está perdendo potência. Então, nesses extremos de vida, a gente tem a possibilidade de ter o vírus sincicial respiratório como um patógeno, um agente importante, o vírus influenza e, evidentemente, também temos o SARS-CoV-2 e outros coronavírus e outros vírus respiratórios também bastante importantes. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 72 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e mais de 4.700 mortes. Dentre elas, a Covid-19 é a que causou o maior número de mortes em 2024. Até julho, foram registrados quase 4 mil óbitos e mais de 619
17 mil casos da doença. O médico Evaldo Stanislau explica que algumas pessoas possuem fatores de risco que fazem com que elas fiquem mais suscetíveis ao agravamento da doença. De uma maneira geral, as pessoas imunodeprimidas, e aqui cumpre abrir um parênteses. Muitas vezes, quando a gente fala em imunodepressão, nós pensamos naqueles pacientes que fazem quimioterapia ou que usam drogas imunossupressoras. Porém, existe uma quantidade grande de pessoas que fazem uso corriqueiro e até abusivo de corticosteroides e que já têm uma diminuição da sua resposta imune e às vezes isso é despercebido. Das condições gerais, das doenças crônicas não transmissíveis, eu destacaria a obesidade. A obesidade é um fator associado com piores desfechos e que ela vem muito junto também com outras doenças metabólicas e cardiocirculatórias. Então, o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, a doença cerebrovascular. Pessoas com deficiência, mais de 60 anos, gestantes e tabagistas também fazem parte desse grupo de risco e o infectologista destaca a importância de fazer um teste ao perceber sintomas gripais e conversar com o médico para entender a melhor conduta a ser tomada. Ele reforça que a adoção de hábitos saudáveis é essencial para prevenir as doenças respiratórias, além de manter a vacinação em dia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Ministério Público Federal informou que a restauração do painel História Petrópolis, feito pela artista modernista Djanira da Mota e Silva em 1953, está em fase avançada. O processo é acompanhado pelo órgão junto a Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, que assinou há 8 anos um termo de ajustamento de conduta, tecnicamente chamado de TAC. O painel começou a ser restaurado em 2021, mas os trabalhos foram interrompidos depois da morte do dono da empresa contratada para o serviço. A restauração foi retomada em 9 de abril deste ano. O cronograma é dividido em 8 etapas, com duração de 10 meses. A previsão é que a obra, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1982, fique em exposição ao público durante um período. O painel ilustra paisagens e cenas típicas de Petrópolis. Traz símbolos da cidade, como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e de tecido. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, publicou nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, 2 resoluções que tratam da destinação de recursos para o programa Dinheiro Direto na Escola, nas modalidades Programa Escola e Comunidade e PDE Equidade. O PROEC visa fomentar a parceria entre a escola, a família e a comunidade, na perspectiva da educação integral, por meio da participação de estudantes profissionais da educação, familiares e membros da comunidade em projetos de formação que envolvam a promoção da cidadania, da cultura de paz, da democracia e da melhoria da qualidade da educação pública brasileira. O PDDE, Escola e Comunidade, é uma estratégia fundamental dentro do programa Escola e Comunidade, que garantirá o financiamento de projetos de formação em mais de 26 mil escolas em todo o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. A construção industrializada está presente hoje em 64,5% das obras em todo o país. O uso de módulos e peças pré-fabricados que chegam prontos ao canteiro ocorre principalmente no segmento residencial,
com um percentual de 50,8%. Os dados são da sondagem da construção em sistemas industrializados, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A pesquisa foi encomendada pelo evento de negócios Modern Construction Show, que será realizado no início de outubro em São Paulo. O levantamento foi feito com 510 empresas em todo o país, entre os dias 15 de maio e 14 de junho. O menor prazo de conclusão da obra foi apontado por 81,5% dos entrevistados como principal motivo para adotarem a construção industrializada. Neste tipo de modelo construtivo, lajes, paredes e estruturas são produzidos em oficinas para depois serem montados no local final. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Justiça libera o pagamento de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais em atrasados do INSS. O dinheiro irá para cerca de 170 mil beneficiários que entraram com ação contra o órgão e venceram. São processos de até 60 vezes o salário mínimo, chamados de requisições de pequeno valor, cujo cidadão teve o ganho de causa definido em julho. Normalmente, o segurado procura a justiça para pedir a revisão do benefício ou até a concessão de pensão por morte ou incapacidade. Por exemplo, a consulta para o cidadão saber se foi contemplado pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal, da área onde foi aberta a ação. O pagamento dos atrasados é feito via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Após a determinação da Justiça, o dinheiro costuma estar liberado para saque em até uma semana, mas o prazo depende da capacidade de cada tribunal de fazer a distribuição. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Com 3 galerias, teatro, auditório e um café, atualmente a Usina Cultural também abriga a Escola de Música da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense. O espaço vai entrar em reforma e reabre em outubro com uma série de ações. A Usina Cultural Energisa, em Nova Friburgo, apresentou uma programação recheada no primeiro semestre deste ano, com iniciativas que visam democratizar o acesso aos bens culturais e incentivar os produtores da economia criativa. Até junho, a usina recebeu um público de mais de 20 mil pessoas em 139 dias ocupados, 128 dias de multilinguagem, com espetáculo de música, teatro, dança, feiras literárias e de artesanato, exposições de artes visuais, lançamentos de livros, mostras de cinema e animação, oficinas de gestão cultural, cursos livres de artes diversas, entre outros, fizeram parte desse momento da Usina Cultural. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Você já fez a proteção do seu CPF da ação de golpistas? A ferramenta que garante a segurança digital do dado é oferecida de forma gratuita pela Receita Federal a todos os cidadãos brasileiros. O objetivo é impedir que o CPF seja incluído de forma indevida no quadro societário de empresas e demais sociedades. Este ano, a Receita identificou uma média de 15 empresas fantasmas abertas por dia. Em 2023, o número de golpes deste tipo foi 30% maior que no ano anterior. Os golpistas utilizam o CPF fraudado para abrir um CNPJ e depois contrair dívidas em nome da empresa. Para blindar o documento, basta acessar a página de serviços da Receita, clicar no alto à esquerda e selecionar Cidadão, depois CPF e, em seguida, Proteger meu CPF. O próximo passo é informar seu login e senha na conta gov.br. E caso você decida abrir uma empresa futuramente, o impedimento poderá ser revertido de forma simples. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Construir novas cozinhas solidárias e capacitar microempreendedores a partir do programa Acredita no Primeiro Passo. Para alcançar esses objetivos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Grupo Coca-Cola firmam nova parceria.
O acordo foi assinado nesta quarta-feira, dia 21, em audiência realizada em Brasília e prevê investimentos para a ampliação do programa Cozinha Solidária, levando novas estruturas a comunidades vulneráveis do país. A meta é chegar a 200 cozinhas solidárias até 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.